Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você, tipo videoteca, para que no final você tenha um comentário nos 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versos. E nós estamos no 17º livro, na ordem canônica, que é essa epístola pastoral, epístola de Paulo. Há 3 epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, e a epístola de Tito. Tito é uma epístola relativamente curta, mas de um grande valor, juntamente com as epístolas de 1ª e 2ª Timóteo. Tito possui apenas 3 capítulos, 46 versos, mas tem um grande valor para todo pastor, todo obreiro, todo líder de igreja aprender como trabalhar numa igreja, principalmente uma igreja problemática, como era a igreja de Creta. Tito não é mencionado no livro de Atos, mas com base nas epístolas, fica evidente que ele era um dos colaboradores mais chegados do apóstolo Paulo. Como não judeu, provavelmente gentil, ele serviu de caso de teste quando a visita de Paulo no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, apesar de não ser mencionado nessa ocasião, ajudando a esclarecer a situação dos convertidos gentios, ou seja, não judeus, na igreja cristã. Paulo menciona que Tito o acompanhou na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 1 a 4. Mais tarde, quando apesar do trabalho de Timóteo, surgiram problemas em Coríntio, Paulo escolheu a Tito para resolver a situação. Ele obteve êxito e acabou por estabelecer um ótimo relacionamento com aquela igreja, a igreja de Coríntios, o que revela algo da habilidade e da determinação desse homem. Você pode ler isso em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 7, 8 e 2 Coríntios 12. Alguns anos mais tarde, quando Paulo escreveu a epístola a Tito, ele havia sido deixado em Creta, com a missão de consolidar a obra do apóstolo naquele lugar. Ele enfrentou uma situação muito semelhante à de Timóteo em Éfeso, em 1 Timóteo 1. Tito é mencionado uma vez em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, quando estava na Dalmácia, região hoje onde fica a Eslovênia, na Croácia, entre outros países, supostamente ainda promovendo a causa cristã. Em resumo, Paulo instruiu e encoraja Tito, seu companheiro de colega e de trabalho missionário, que tinha sob sua responsabilidade um dos grupos de cristãos indisciplinados na ilha de Creta. Falando um pouco da ilha de Creta. Creta foi provavelmente um dos primeiros lugares a ouvir o Evangelho de Cristo. Havia judeus de Creta entre aqueles que ouviram a pregação de Pedro no dia de Pentecoste, Atos, capítulo 2, verso 11. Mas a mensagem parece que caiu em solo árido. Os cretenses eram tão mentirosos, e você pode ver em Tito 1,12, que os gregos cunharam num verbo em cretizar. Cretizar é sinônimo de mentir. E a carta de Paulo mostra que até os cristãos eram um grupo indisciplinado, temperamental e volúvel, que precisava ser acompanhado de perto. Daí a razão porque o apóstolo deixou Tito na cidade de Creta para dar continuidade ao seu trabalho missionário.
Quanto à autoria e data dessa carta, desde o século II até o final do século XIX, nunca foi questionado a autoria dessa carta como sendo uma carta de Paulo. As cartas pastorais eram consideradas como escrito do apóstolo Paulo. Foi somente no século XVIII, devido à crítica redatorial e textual, que surgiu dúvida quanto à autoria de Paulo. Porém, é impossível aceitar os detalhes biográficos como invenção, consciente de algum outro autor. Opositores, condições da igreja e a teologia não são fundamentalmente diferentes desses elementos em outras cartas de Paulo. Disso, podemos concluir que o apóstolo Paulo escreveu as cartas pastorais, quem sabe com a participação de um secretário, provavelmente após o seu primeiro aprisionamento em Roma, em Atos 28, verso 30 a 31. Embora o Novo Testamento não registre o ministério de Paulo em Creta, passagens como Tito 1,5 indica claramente que ele e Tito conduziram uma missão lá. Essa campanha provavelmente tem acontecido em alguns momentos durante o ano 63 ou 64 da nossa era, depois da libertação de Paulo de sua primeira prisão em Roma, Atos 28, 30 e 31. Como tinha pouco tempo, Paulo deixou Tito em Creta para cuidar agora da nova igreja. Então o apóstolo partiu para outras áreas de trabalho. Em algum momento, a caminho de Nicápolis, na Grécia, Tito, capítulo 3, verso 12. Então ele escreveu para Tito, e a carta dá indicações de ter sido escrita durante o outono, provavelmente por volta do ano 64 ou 65 até o ano 66. Quanto ao contexto histórico, Creta é uma ilha do mar Mediterrâneo e pertencente à Grécia e, portanto, ao continente europeu. Passagens de Paulo por Creta nos dá indícios em Atos, capítulo 27, 7, e verso 13 e o verso 21 do capítulo 27, quando Paulo estava a caminho da sua primeira prisão em Roma. Tito, capítulo 1, verso 5, fala de um trabalho missionário de Paulo após a sua libertação da prisão em Roma. Os cretenses eram imorais e preguiçosos, então o trabalho seria difícil para Tito. Havia em Creta muitas cidades e, consequentemente, muitas igrejas para ser estabelecida, as quais poderiam, algumas, ter sido fundadas por Paulo, conforme nos parece nessa epístola. Entretanto, algumas podem ter surgido por ações de judeus convertidos no dia de Pentecoste pela pregação de Pedro em Atos, capítulo 2, verso 11. É estranho que uma pessoa cujo nome esteja listado entre os livros do Novo Testamento seja tão pouco conhecida. Mesmo que Tito fosse companheiro, é um valioso colaborador de Paulo. Não existe nenhuma menção dele, a respeito dele, no livro de Atos. O fato também de Tito não ter sido circuncidado, de acordo com Gálatas 2:3, indica que ele não foi criado no judaísmo e nem se tornou um prosélito. Paulo tinha muita estima por Tito e o apóstolo se inquietava quando havia pouca ou nenhuma notícia sobre as atividades ou paradeiro desse jovem companheiro. Embora fosse grego, o nome Tito vem do latim e significa louvável. As referências dele no Novo Testamento apresentam seu itinerário ministerial. De acordo com a tradição, Tito se estabeleceu em Creta, ficando ali até a sua velhice. Paulo, no entanto, trata Tito como um filho na fé, dando a entender
que a sua conversão se deu mediante a pregação do apóstolo Paulo. Paulo também demonstra ligação espiritual e fraternal com Tito. Tito, capítulo 1, verso 4. Paulo também menciona Tito 1:5, que trabalhou também com ele em Creta. Tito acompanhou também a Paulo a Jerusalém e esteve presente no concílio de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, em Jerusalém. Embora ele não é mencionado no livro, diretamente no livro de Atos, mas isso é mencionado na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 1 a 3. Tito também trabalhou na cidade de Corinto e levou relatório para Paulo sobre a situação da igreja. Nós lemos isso em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 13. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 6 e 7. 2 Coríntios 7, verso 13 a 15. 2 Coríntios 8, 6. Verso 16 do capítulo 8 ao 18. Verso 23 e 24. E 2 Coríntios 12, verso 18. De acordo com Tito, capítulo 3, verso 12, ele foi encontrar com Paulo em Nicópolis, na Grécia. Também, de acordo com 2 Timóteo 4,10, Tito também trabalhou na Dalmácia. Conteúdo. O início da epístola a Tito é muito semelhante à primeira epístola de Paulo a Timóteo, pois nessas duas epístolas apresenta requisito para os obreiros da igreja. Tito, capítulo 1, versos 6 a 9, e 1 Timóteo, capítulo 3. Se em algum momento Tito se sentisse incomodado com os problemas da igreja ou do povo de Creta, deveria então lembrar das palavras do apóstolo Paulo. A situação em Creta poderia não ser muito confortável para Tito, mas se tudo estivesse bem, sua presença não seria necessária. Tito recebeu a incumbência do apóstolo Paulo de que constituir presbíteros por todas as igrejas de Creta. Observamos nisso a capacidade de Tito e a confiança que Paulo tinha nesse jovem cooperador. Paulo demonstra novamente sua constante preocupação contra os falsos mestres e a saúde doutrinária da igreja. Esses falsos mestres eram chamados os da circuncisão, judaizantes que tentavam fazer os gregos ou os gentios se circuncidarem. Tal expressão designava esses judaizantes que queriam impor a lei judaica sobre os gentios convertidos ao cristianismo. Em Tito 3, verso 10 e 11, Paulo instrui a Tito como tratar o herege, o qual deveria ter oportunidade através de admoestações. Não devemos perder o nosso tempo com discussões infindáveis sobre questões polêmicas. Se não chegarmos a um acordo rapidamente, então não permitamos que isso vire contenda. Tito, capítulo 3, verso 9. Assim como ocorre em várias epístolas, Paulo apresenta instruções práticas para a vida cristã. Ele se refere a várias classes de pessoas que faziam parte da igreja. Sabendo que o povo de Creta era imoral e preguiçoso, os convertidos agora ao cristianismo deveriam ter um padrão de comportamento diferente. A epístola também fala das relações na igreja, na família, no trabalho e na sociedade. Em todos esses lugares existe o conceito de autoridade e governo. O evangelho deve afetar todas as áreas da vida do novo convertido. A salvação é pela graça e pelo amor de Deus, capítulo 3, versos 4 e 5. Mas as boas obras devem acompanhar a salvação. Esse é o testemunho diário do cristão. Vamos ver as ênfases teológicas dessa epístola.
Como em outras epístolas pastorais, a epístola de Tito concentra-se em manter a fé, refutar a heresia, de importância particular considerando a natureza da heresia em Creta. São as repetidas ênfases na fidelidade doutrinária. Tito, capítulo 2, verso 11 a 14, e Tito, capítulo 3, verso 4 a 7. E na vida fiel, conforme Tito 1,16, capítulo 2, verso 7, verso 14, capítulo 3, verso 1, verso 8 do capítulo 3 e verso 14. A epístola deixa clara que a vida cristã está fundamentada na graça de Deus. Tito 2, 11 a 14. Os crentes têm de reconhecer essa verdade, rejeitar a heresia e evitar o legalismo. Tito, capítulo 1, verso 10 a 16. E isso só pode ser feito pela graça de Deus. Graça é essa que salva, graça que ensina, graça que fortalece, graça que capacita. Nesse ponto, nós podemos ver a relação entre a doutrina e a prática da igreja. Quanto ao esboço dessa epístola, Tito, nós vamos ter a introdução, Tito capítulo 1, verso 1 a 4. Depois, no capítulo 1, verso 5 a 9, a instrução sobre o estabelecimento de presbíteros em vários lugares. Paulo menciona, Tito 1,5, presbítero em cada cidade. Paulo também menciona em Tito 1, versos 6 a 9, as qualificações para o presbítero. Vamos ver as qualificações pessoais. Irrepreensível, Tito 1,6, dispenseiro fidedigno, Tito 1,7, não soberbo, Tito 1,7, não iracundo, Tito 1,7, não dado ao vinho, Tito 1,7, não espancador, Tito 1,7, não cobiçoso, Tito 1,7, hospitaleiro, Tito 1,8, amigo do bem, Tito 1,8, sensato, Tito 1,8, justo, Tito 1,8, santo e moderado, Tito 1,8, retendo firme a fiel palavra, Tito 1,9, capaz de exortar com a palavra, Tito 1,9, capaz de refutar os contradicentes da palavra, Tito 1,9. Quanto às qualificações familiares, marido de uma só mulher, Tito 1,6, filhos crentes, Tito 1,6, e que seus filhos não sejam dissolutos nem rebeldes, Tito 1,6. Ilustração a respeito dos falsos mestres, Tito 1, 10 a 16. Seu caráter, Tito 1, 10. Sua conduta, Tito 1, verso 11 e 12. E sua repreensão, Tito 1, 13 a 16. Instruções a respeito do grupo de crentes da igreja, Tito, capítulo 2, verso 1 a 15. Primeiro, o alcance da instrução, Tito 2, 1 a 10. O fundamento da instrução, Tito 2, 11 a 14. A responsabilidade de Tito, Tito 2, verso 15. Capítulo 3, exortação às boas obras, Tito, capítulo 3, verso 1 a 11. A nova conduta ante ao próximo, Tito 3, 1 e 2. A misericórdia de Deus para conosco, Tito 3, verso 3 a 7. Discernindo entre o bem e o mal, Tito 3, verso 8 a 11. E a conclusão da epístola, Tito 3, verso 12 a 15. Quem é o autor da epístola? Paulo. O tema, a sã doutrina e as boas obras. Também um outro tema aceitável é a graça de Deus e as boas obras. A data, cerca do ano 64, 65 ou 66.
Vamos ver as considerações preliminares dessa epístola. Tito, como 1ª e 2ª Timóteo, é uma carta pessoal de Paulo a um dos seus auxiliares mais jovens. É chamada de epístola pastoral, porque trata de assuntos relacionados com a ordem e o ministério da igreja. Tito, um gentil convertido, de acordo com Gálatas 2:3, tornou-se íntimo companheiro de Paulo no ministério apostólico. Embora não mencionado nominalmente em Atos, nós vemos o grande relacionamento que havia entre o apóstolo Paulo e Tito. Nisso, nós podemos ver nas 13 referências que é feita a Tito nas epístolas de Paulo. Segundo, no fato de ele ser um dos convertidos e fruto do ministério de Paulo, assim como Timóteo, e um cooperador de confiança, de acordo com 2 Coríntios 8:23. Pela sua missão de representante de Paulo em pelo menos uma missão importante, a Corinto, durante a 3ª viagem missionária do apóstolo, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 2, verso 12 e 13, 2 Coríntios, capítulo 7, verso 6 a 15, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 6. E pelo seu trabalho como cooperador de Paulo em Creta, Tito, capítulo 1, verso 5. Paulo e Tito trabalharam juntos por um breve período de tempo na ilha de Creta. Ilha é situada a sudoeste da Ásia Menor, no mar Mediterrâneo. No período entre a 1ª e 2ª prisão de Paulo em Roma, entre os anos 63 a 66 ou 67, Paulo deixou Tito em Creta, cuidando da igreja ali, Tito 1:5, enquanto ele, Paulo, seguiu adiante para Macedônia, conforme 1 Timóteo 1:3. Algum tempo depois, Paulo escreve essa carta a Tito, incumbindo de completar a tarefa em Creta, que os dois haviam começado juntos. É provável que Paulo tivesse mandado a carta pelas mãos de Zenas ou de Apolo, que passaram por Creta em viagem. Tito, capítulo 3, verso 13. Nessa carta, Paulo informa seus planos para enviar Artemas ou Tíquico para substituir Tito dentro em breve. E nessa ocasião, Tito deveria então encontrar-se com Paulo em Nicópolis, na Grécia, onde o apóstolo planejava passar o inverno, de acordo com Tito 3:12. Sabemos que isso aconteceu, já que em ocasião posterior, Paulo designara Tito para Dalmácia, no litoral oriental do Mar Adriático, na ex-Iugoslávia, atual Eslovênia, em cuja região ficava também Nicópolis, na Grécia. Tito 3:12. Propósito: Paulo escreveu primeiramente para instruir Tito na sua tarefa de, primeiro, pôr em ordem o que Paulo deixava incubado nas igrejas da Creta, inclusive para Tito estabelecer e instituir presbíteros de cidade em cidade nessas igrejas, Tito 1:5. Segundo, ajudar as igrejas a crescerem na fé, no conhecimento da verdade e em santidade, Tito 1:1. Terceiro, silenciar os falsos mestres, Tito 1:11. Quarto, vir até Paulo, uma vez substituído por Artemas ou Tíquico, Tito 3:12. Visão panorâmica. Nessa epístola, Paulo examina 4 assuntos principais. Primeiro, ensina Tito a respeito do caráter e das qualificações espirituais necessárias a todos que são separados para o ministério da igreja. Os presbíteros devem ser homens piedosos, de caráter cristão comprovado e bem-sucedidos na direção de sua família.
Tito, capítulo 1, verso 5 a 9. Segundo, Paulo manda Tito ensinar a sã doutrina, repreender e silenciar os falsos mestres. Tito 1:10 e capítulo 2, verso 1. No decurso da carta, Paulo apresenta 2 breves resumos da sã doutrina. Tito, capítulo 2, verso 11 a 14, Tito, capítulo 3, verso 4 a 7. Terceiro, Paulo descreve para Tito qual deve ser o devido papel dos anciões. Tito, capítulo 2, verso 1 e 2. Das mulheres idosas. Tito, capítulo 2, verso 3 e 4. Das mulheres jovens. Tito, capítulo 2, verso 4 e 5. E dos homens jovens. Tito, capítulo 2, versos 6 e 8. E dos servos. Tito 2, 9 e 10. Finalmente, Paulo enfatiza que as boas obras e uma vida de retidão são o devido fruto da fé genuína. Tito 1:16, 2, verso 7 e 14, 3, verso 1, 8 e 14, que é o resultado da fé, as boas obras. Características especiais. 3 são as características especiais principais dessa epístola. Primeiro, 2 breves resumos da verdadeira natureza da salvação em Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 11 e 14, e Tito, capítulo 3, verso 4 a 7. Segundo, a igreja e o seu ministério deve ser edificada sobre firmes alicerces espirituais, teológicos e éticos. Terceiro, contém uma das listas do Novo Testamento, enumerando as qualificações necessárias àqueles que estarão na direção da igreja, conforme Tito, capítulo 1, versos 6 a 9, e 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 13. Muito bem, com isso nós concluímos a introdução dessa carta de Tito. Espero que tenha despertado você para querer estudar, ler essa carta juntamente conosco. Todo pastor, todo ministro